abre a sua Bíblia no livro de João, o quarto livro aí do Novo Testamento. João capítulo 2, todo mundo abriu? Lê comigo a partir do verso 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Verso 5. Sua mãe Maria disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Verso 6. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas, que equivale aí a 80 a 120 litros. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse milagre, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos o privilégio de lermos e recebermos direto do Senhor, direto da boca do Senhor. Cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor e te agradecemos por ela essa noite. Pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações essa noite. Que tudo que for semeado na nossa vida venha gerar frutos que irão permanecer e glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém? Bom, aqui começa oficialmente o ministério de Jesus. É considerado o primeiro milagre de Jesus. E aqui a gente se depara com um problema. Qual era o problema? Acabou o vinho. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer na nossa vida. Aprender a identificar o problema. Não tem como você resolver ou buscar solução para algo que você desconhece. Então aqui, Maria identificou o problema. E eu acho tão interessante porque Maria, Jesus e os discípulos foram convidados para essa cerimônia de casamento. Eu acredito que Maria deveria ser uma mulher próxima de quem estava se casando. Porque não era ela que estava dando a festa. Ela não era a anfitriã. Porém, ela percebeu o problema e buscou resolver. Se você já organizou uma festa, seja na sua casa ou em outro lugar que você estava organizando, a gente sempre tem aquelas pessoas próximas, queridas, que sempre chegam e falam: está precisando de alguma coisa, não é? Quer que eu te ajude em algo? Às vezes alguém que já identifica alguma coisa já vai lá e resolve para você, e você só vai descobrir depois. Tem ou não tem? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Maria chega em Jesus e acabou o vinho. E acabar o vinho é um problema muito sério. Vinho na Bíblia é uma simbologia de alegria. De alegria. Em Neemias, lá no capítulo 8, no verso 10, diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias disse isso quando ele estava envolvido num projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém.
num projeto como esse, que tinha, lembro você lá, de Sambalat e Tobias, trabalhando contra, era aqueles que vinham para desanimar todo mundo que estava envolvido no projeto de restauração, para reerguer os muros de proteção da cidade. De repente Neemias faz todo um discurso de encorajamento para aquelas pessoas, aqueles homens que estavam envolvidos ali na reconstrução do muro, e ele fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu preciso de alegria na minha vida. Nós precisamos de alegria na nossa vida, porque é através da alegria de Deus em nós que nós teremos força para enfrentar as aflições que vêm, porque elas virão. Os problemas, os revés da vida acontecem para todos nós. Em Filipenses 4, a palavra de Deus diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é uma sugestão, não é um conselho, é uma ordem. Alegrai-vos no Senhor. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Nós precisamos de vinho na nossa vida. Independente da situação que nós estamos enfrentando, a gente não pode deixar faltar o vinho, faltar a alegria. Bispa, mas às vezes é difícil, é porque você não sabe a situação que eu estou passando. É porque você não tem ideia de como estão as coisas em casa. Filipenses 4, eu anotei aqui, 4:4. Ele não te sugere, ele não te aconselha, ele te dá uma ordem. Para a gente se alegrar no Senhor, a gente não precisa olhar para as circunstâncias. A gente não depende daquilo que nós estamos vivendo. É fé. Nós nos alegramos no Senhor porque somos escolhidos por Ele. Alegramos no Senhor porque Ele nos salvou. Alegramos no Senhor porque, embora eu e você mereçamos a morte, Ele veio e morreu por nós, se sacrificou por nós. Alegramos no Senhor porque, embora tenhamos problemas, embora tenhamos dificuldade, Ele tem nos conservado com vida, com saúde. Amém? Alegre-se no Senhor, porque Ele te deu a vida eterna. Ele falou que no mundo a gente ia ter o quê? Aflição. Ele não nos enganou, mas Ele continua: olha, tem de bom ânimo, tem de coragem, tem de fé, porque eu venci o mundo. Então alegre-se no Senhor, porque Ele já venceu. Amém? Nós precisamos de vinho, não posso deixar acabar o vinho. Quando a noite está fria, quando a situação está difícil, e às vezes você não sabe mais nem o que orar, que você fala: gente, se eu abrir minha boca agora para orar, vai ser só murmuração, vai ser só reclamação. Porque tem vezes, você é ser humano como eu, tem vezes que a gente está assim, não está? Toda vez que eu estou assim, Deus me faz lembrar de Paulo e Silas na prisão. Depois de ser surrado em praça pública, de ser humilhado em praça pública, eles foram colocados no cárcere. Estavam com feridas no corpo. E a Bíblia diz que por volta de meia-noite eles começam a louvar. Então, quando eu estou passando por algo difícil demais na minha vida, em que eu fico: gente, se eu for abrir a boca aqui para orar a Deus, eu só vou murmurar. Sabe o que eu faço? Eu pego o celular, hoje está fácil, a gente não precisa nem de aparelho de som. Eu pego o celular, eu coloco um louvor, e eu começo a cantar, e eu começo a louvar, e eu começo a declarar que a minha confiança está no Senhor. Aí eu vou lembrando de salmos: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem do meu conhecimento, não vem do meu braço forte. A minha provisão vem de Deus. É Ele quem vai providenciar o escape, é Ele quem vai trazer solução para esse problema. Eu vou me enchendo de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque aí eu vou ter força para continuar perseverando em oração, para continuar firme, para continuar crendo. Amém? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então a gente não pode deixar o vinho acabar. Mas chegou um momento que o vinho acabou, e isso é a nossa realidade, é ou não é? Às vezes tudo que eu falei aqui agora, você está aí pensando: bispa, isso tudo é muito bonito de se falar, mas às vezes ali, quando você já está
há 30 dias, 60 dias, há 1 ano, há 2 anos, passando por uma situação específica e você não vê romper, é difícil, não é? O vinho acaba, e quando o vinho acaba a gente tem que ir atrás de quem? De Jesus. Em João, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Jesus a nossa solução. Quando acaba o vinho, nós precisamos ir atrás de Jesus. E aí eu quero que você preste atenção nessa parte. A parte principal da mensagem é essa, que eu quero que você não conseguiu prestar atenção em nada, presta atenção agora. Isso me intrigou. No verso 4, Jesus literalmente vira para Maria e fala: o que eu tenho a ver com isso? O vinho acabou, mas ainda não chegou a minha hora. O que isso significa? No nosso português: Maria, tá na hora não, eu não vou fazer nada. É ou não é? Parece que Maria, será que Maria não entendeu o que Jesus falou? Jesus virou e falou: ai, o que eu tenho a ver com essa preocupação sua? Não chegou minha hora. Maria parece que ignora, vira para os servos lá e fala: ó, faz tudo o que ele mandar. Aí eu lembrei lá de Hebreus, e esse versículo tem queimado no meu coração. Hebreus 11:6. Ele começa assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa. Aí ele cita 2 coisas. A primeira, crer que Deus existe. A segunda, e que Ele recompensa a todos os que o buscam. São 2 coisas: saber que Deus existe e que Ele recompensa os que o buscam. E aí eu me deparei com isso aqui. Maria sabia quem era Jesus? Sabia. No final, quando acaba o milagre, lá no verso 11, a gente leu que com esse milagre, Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nesse momento aqui, os discípulos estavam no casamento, eles viram o milagre que Jesus fez e eles começaram a crer em Jesus. Mas Maria já sabia quem era Jesus. Maria era uma jovem, uma mulher virgem que ainda não tinha se casado, não tinha tido relações nenhuma com homem algum. Foi visitada pelo anjo que virou para ela e falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá e você vai gerar o Filho de Deus. Maria sabia exatamente quem era Jesus. Ela não ignorou o que Jesus falou totalmente. Sabe por quê? Ela sabia quem era Jesus. Ela sabia o que depois foi escrito lá em Hebreus, que Jesus recompensa todos os que o buscam. Por isso ela vira para os servos e fala: faz tudo o que ele mandar. Faz tudo o que ele mandar. Mas ainda não tinha chegado a hora. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que mexe com o coração de Deus é a nossa fé. E Tiago, se você estiver anotando, eu não vou ler, gente, por causa do tempo, mas se você estiver anotando, em Tiago, no capítulo 1, versos 6 e 8, Tiago começa a falar: aquele que tem falta de sabedoria, peça com fé, mas sem duvidar, sem sombra de dúvida, porque quem crê, quem tem fé com reservas, ou seja, acredita meio desacreditando, é como a onda do mar agitada pelo vento. Uma hora ela está lá em cima, outra hora ela está lá embaixo. Aí ele continua, fala: olha, quem acredita assim, não pense que vai receber alguma coisa de Deus, porque não vai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer que Ele existe e que Ele recompensa. Não é uma pessoa que é assim, assim, assim. Não é a outra, não. Todos
todos os que o buscam, o Senhor vem e recompensa. Quando eu creio sem reservas, quando eu tenho certeza que Jesus vai me abençoar, isso mexe com o coração de Jesus. Isso balança o coração de Jesus. Ainda não é chegada a minha hora. No entanto, no verso 7, Jesus vira para os servos e fala: enche esses jarros com água até a borda. Eu fico imaginando Jesus lá, Maria vindo trazer a preocupação, Jesus virando para ela e falou: mas não chegou a minha hora. E acho que eu imagino Maria dando aquele sorrisinho de canto de boca, porque ela sabia que Ele era Deus e ela conhecia Jesus. Você conhece o Deus que você busca? Isso requer tempo, isso requer relacionamento. Você não conhece alguém que você não gasta tempo com a pessoa, conversando com a pessoa, ouvindo a pessoa. Não tem como a gente conhecer a Deus sem a gente ouvir. A gente precisa ler a palavra. Isso aqui é o Senhor falando conosco. E uma coisa que eu faço, que eu ensino os meus filhos a fazerem, porque às vezes a gente lê algumas coisas que a gente não entende, não é? Quem já leu a Bíblia e falou, não entendi nada? Eu paro e eu oro, porque Jesus falou que o Espírito Santo, Ele iria nos ensinar, Ele iria nos conduzir. Então eu oro e falo: Espírito Santo, eu quero entender o que o Pai tem para falar comigo hoje. Eu preciso ouvir, eu preciso saber como é Deus. E segundo a palavra dEle, Ele recompensa todos os que o buscam. Ainda não era a hora, mas Maria mexeu com o coração de Jesus. Não era a hora, mas Maria sabia exatamente quem era Jesus. Maria sabia exatamente as características. O coração, Ele era Deus. E Deus recompensa a todos os que o buscam. Embora Jesus tenha falado: eu não tenho nada a ver com isso, não chegou a minha hora. Eu vejo Maria saindo e Jesus olhando para o lado e os serviçais ali tudo em volta esperando a ordem. Aí Jesus fala: enche com água, enche com água. Em Mateus 8, no verso 2, tem a cura de um leproso. E essa cura, ela é tão linda, porque em vários outros episódios Jesus curou os leprosos de uma maneira diferente. Esse leproso, ele se aproxima de Jesus e ele afirma: se tu quiseres, tu podes me purificar. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que bastava Jesus querer e ele seria totalmente curado. Se tu quiseres, eu serei purificado. Mateus 8:2. Jesus vira para ele e fala: toca nele. Foi o único leproso que Jesus tocou. Jesus toca nele. E eu imagino Jesus olhando nos olhos dele, falando: quero ser limpo. E a Bíblia diz que imediatamente ele foi curado. Você sabe quem é o Deus que você ora, que você jejua, que você clama? Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em te abençoar. Ah, não chegou a hora. A gente é meio bobo, né? A gente fica: vai que Deus não tem isso para mim agora. Quem aqui é pai e mãe? Então tá. Seu filho pensa se você quer ou não dar algo para ele que ele quer, ou ele fica te pedindo o que ele quer toda hora, todo dia, sem parar até ele conseguir. Não é? É o nosso papai. É o nosso papai. E Ele não mente. Se eu e você buscarmos Ele, não com uma fé com reservas, não com aquela fé a gente pede assim: ah, mas será que meu pai vai me dar? Não com timidez, não.
Chegar com ousadia e falar: Pai, eu quero. Pai, eu preciso de restauração no meu casamento. Pai, eu preciso de cura na minha família. Pai, eu preciso de um milagre financeiro na minha casa. Pai, eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação. Pai, eu preciso de vinho dentro da minha casa. Eu preciso de paz, eu preciso de alegria. Pede, busca, porque Ele recompensa a todos os que o buscam. Chega com confiança, chega com certeza, chega com convicção. Ainda não aconteceu. E as nossas atitudes refletem a fé que nós temos. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela estava diante do altar, rasgando o seu coração, chorando, pedindo para Deus um filho. Quando Ele libera a palavra para ela, Ele vira para ela e fala: pode ir para casa, o Deus de Israel te conceda aquilo que você está pedindo. Uma mulher que estava em lágrimas, rasgando o coração diante do altar. A Bíblia diz que ela se levanta e o seu semblante já não era mais triste. Ela ainda não estava grávida, Samuel ainda não era a realidade, mas ela acreditou na palavra liberada sobre a vida dela, e ela volta para casa com o seu semblante alegre, porque Deus ainda não fez, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer, porque Ele recompensa a todos quanto buscam. Se você buscar Deus, se você cresce em reservas, se você se aproxima de Deus tendo certeza que se Ele quiser, Ele pode fazer, Ele vai fazer. Para terminar, os servos obedecem. Isso é algo que a gente precisa aprender. Porque tem momentos que o milagre acontece de forma instantânea, como foi com o leproso. Jesus, se tu quiseres, tu podes me purificar. Jesus toca nele: quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Mas tem outras vezes que o milagre é um processo, que o milagre requer de nós uma obediência. Pegando o exemplo dos leprosos, aqueles outros 10 leprosos que pediram para Jesus curar, purificar, Jesus vira e fala: vai e apresenta-te ao sacerdote. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam para se apresentar para o sacerdote, é que eles foram curados. Tem hora que o negócio não é imediato. Nem por isso a nossa fé deve ser inconstante. Nem por isso a gente tem que duvidar. Ele é o seu Pai e Ele recompensa a todos os que o buscam. Jesus manda encher de água. E eu imagino aqueles serviçais, às vezes um conversando com o outro, enchendo aquele negócio de água e falando: ai, 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 não tem mais vinho, nós vamos servir a água para esse povo. E talvez aí um comentando com o outro: e aquele cara ali, ó, é grande, ele já está bêbado, será que vai ficar nervoso não se a gente for lá e servir água? E é assim ou não é, gente? A gente não bebe, né? Mas a gente imagina. Eles estavam lá enchendo, eram vasos grandes de água, e talvez sem entender o que isso vai acontecer. Deixa eu falar, a gente não precisa entender milagre não. A gente precisa obedecer. Você pode repetir isso? Levanta a sua mão e fala: eu não preciso entender, eu preciso é obedecer. A gente tem que prestar atenção nos detalhes. E eu vou terminar, tô preocupada com a hora. Quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, depois você lê com atenção. Ele pega os 5 pães e 2 peixes, ele ora, ele dá graças a Deus, ele ora, e a Bíblia diz que ele entrega para os discípulos. Não foi um monte de cesto com pão e peixe. Ele entrega para os discípulos os 5 pães e os 2 peixes. Depois você lê lá com atenção. O milagre aconteceu à medida que eles obedeceram, porque Jesus entrega e fala: distribui. E acho que na hora eles falaram: mas eu vou distribuir 5 pães, vai dar para 5 pessoas, né? Se um quiser 2, então eu estou enrolado. Só que a partir do momento que os discípulos obedeciam, ia entregando um pão, ia entregando outro pão ia aparecendo ali. Obediência. Você não precisa entender. Às vezes a ordem que o Senhor vai te dar, às vezes a direção que Ele vai te passar,
Você vai olhar e falar: meu Deus, não tem lógica nenhuma. Não precisa ter. Obedece. Obedece. Amém? Eles encheram de água. Água na Bíblia simboliza o Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Quando Jesus foi subir aos céus, Ele prometeu para os discípulos na hora, falou: não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Mas muitas vezes nós ignoramos a presença dEle. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Essa tarefa é nossa. A gente ora e pede para Ele nos encher. Sim, mas a iniciativa é nossa. Nós temos que buscar sermos cheios do Espírito Santo. Lá em Efésios fala isso: não vos embriagueis com vinho. Aí nesse caso está falando em não alimentar a carne. Não é o vinho da alegria do Senhor, amém? É não alimentar a carne. E aí ele continua: mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos nos encher do Espírito. E algo que eu quero deixar para você, a gente leu aqui no verso 6, que tinha vasos que tinham 2 e tinham vasos que tinham 3 metretas. Um tinha 2, o outro tinha 3. O que encheu com 2 medidas de água, teve 2 medidas de vinho. O que encheu com 3 medidas de água, teve 3 medidas de vinho. Quanto mais você se encher de água, quanto mais água estiver dentro de você, quanto mais presença do Espírito Santo estiver dentro de você, mais vinho você vai ter na sua vida, mais manifestação do poder, da glória de Deus vai ter na sua vida. Enche-se com água, enche-se com o Espírito Santo. Não tinha chegado a hora, mas a atitude de Maria mexeu com o coração de Jesus. Quando Jesus conta aquela parábola da viúva persistente, lembra? Que ia todo dia lá pedir para aquele juiz incrédulo, e a Bíblia diz que o juiz era um homem mau, que não queria dar o que ela queria. Mas de tanto ela pedir, ele deu para ficar livre dela. Jesus começa essa história falando assim, e contou Jesus uma parábola para os seus discípulos para ensiná-los sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. E aí ele conta toda a história, conta que o juiz deu o que a viúva queria. Aí no final, ele faz uma pergunta: quando o Filho do Homem vier, achará ele fé na terra? Quando Deus olha para você hoje, Ele encontra em você a fé que Maria teve nesse momento, a fé que Maria tinha em Jesus. Quando Ele olha para você, levantando as suas mãos e pedindo pelo seu milagre, Ele realmente vê em você alguém que sabe quem Ele é, que sabe que Ele tem poder, e alguém que tem a certeza de que Ele vai fazer? Como é a fé que Ele enxerga em você? É a que oscila? É uma fé com reservas? É uma fé tímida? Ou é uma fé ousada? É uma fé que crê sem duvidar? É uma fé que tem a certeza de que o Pai vai recompensar?